Se você recebeu a apostilinha com guia de estudos, você vai ver que este guia tem 4 estudos, e nós pedimos para ir na semana com essas pessoas 3 vezes. Depois, no final, eu vou explicar para vocês por que tem 4 lições e não tem 3 lições. Na verdade, eu vou explicar agora. Nós vamos estudar hoje a 3ª semana. Nessa semana, que é a de número 3, é a semana que você vai convidar a pessoa para vir aqui na última celebração. Então começa-se a 3ª semana e a gente vai encerrar a campanha no 4º domingo, que iniciaria a 4ª semana. Então é o dia de você convidar as pessoas da sua casa, com quem você está trabalhando, para vir no domingo. Ok? Então, neste domingo, que vai ser o 4º domingo da campanha, vai ser o domingo da colheita. É onde a gente vai fazer um culto evangelístico, vai chamar as pessoas que aceitaram Jesus nas casas, ou que vão aceitar naquela noite para estar aqui. Muito bem. Aí, geralmente, quando termina esse momento de apelo e de oração, a gente leva essas pessoas para uma sala lá embaixo para fazer o aconselhamento. Tudo bem até aí? Todo mundo está entendendo? Muito bem. Se alguém, lá no momento do aconselhamento, nós vamos fazer a seguinte pergunta: olha, nós pedimos para você 3 semanas para estar na sua casa, mas você abriria mais essa semana para a gente ir? Porque aí vai ser a 4ª lição, que a gente vai estudar no domingo que vem. Por que a 4ª lição? Porque a 4ª lição, ela já é uma espécie de um discipulado que a gente já vai começar a fazer com essas pessoas. Tá? Aí, domingo que vem, eu vou explicar a 4ª semana. O que você vai ter que fazer na 3ª semana? Se você está aí com a sua apostilinha, anote aí, a gente vai falar isso. É a semana que você vai convidar a pessoa para vir aqui no domingo. Tudo bem até aí? Muito bem. A 3ª semana, a gente vai estudar um texto bem conhecido nosso, que é o texto de João 4. Então, quero pedir para vocês abrirem suas Bíblias. João capítulo 4. É o texto da mulher samaritana, né? O pastor pregou sobre esse texto alguns domingos atrás, então acho que está bem fresquinho aí na cabeça de vocês, né? E a gente vai estudar esse texto na 3ª semana lá na casa das pessoas que vão estar nos recebendo. Bom, vamos recapitular. Chegou na casa, nós vamos ter aquele papo inicial, que a gente chama de papo quebra-gelo, tá? Você vai perguntar como é que a pessoa passou a semana, como é que estão as coisas. Muito provavelmente você está indo lá porque essa pessoa disse que queria a sua presença lá para orar por alguma coisa que está acontecendo lá naquela casa. Pergunte sobre isso, investigue sobre isso, e aí você vai entrar na pergunta quebra-gelo. A pergunta quebra-gelo que está aí é a seguinte: quando você era adolescente ou jovem, seus pais proibiam de andar com alguma pessoa? E aí você vai perguntar: quem é essa pessoa e por quê? Tá? Se você é uma pessoa que está falando com um jovem, você vai contextualizar a pergunta. Alguma vez seu pai já falou para você, ou proibiu você de andar com alguma pessoa? E aí você vai perguntar quem e por quê. Tudo bem? Bom, a resposta vai ser a seguinte, com muita certeza: meu pai proibia eu andar com, deixa eu inventar um nome aqui, com o Joãozinho, porque o Joãozinho
era uma pessoa que brigava na rua, ou era uma pessoa que mexia com droga, e meu pai proibiu de andar com essa pessoa, porque essa pessoa não era a melhor pessoa e poderia me levar para o caminho que ele estava. Beleza? Tudo bem até aí? Dúvidas? Essa é a pergunta quebra-gelo. O gancho está exatamente aí, tá? A gente vai falar, você sabe que Jesus também encontrou com uma pessoa que não era das melhores, e aconteceu uma coisa maravilhosa? Tá dando para entender? Aí você já fez o gancho. Vamos conhecer essa pessoa? E aí a gente vai ler o João 4. A princípio, eu quero ler, e você vai ler com a pessoa lá na casa, porque o texto é grande. Você vai ler dos versículos 7 até o versículo 26. Então são 20 versículos. O que você tem que fazer com esse texto, gente? Lê ele 50 vezes. Leia bastante para você não ficar gaguejando e para você fazer com que a sua leitura seja entendível para quem está ouvindo a leitura, tá? Se a pessoa tiver uma Bíblia lá na casa, chama ela para participar da leitura, acha o texto com ela na Bíblia. Então vem o texto. O texto é o seguinte: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pôde conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Bom, vocês viram que a leitura do texto é comprida, não é? Você pode optar em trabalhar sem ser a leitura do texto total. Você pode optar em ir trabalhando, e esse estudo a gente vai seguir na risca as perguntas que estão aqui,
porque pelo fato da história ser muito grande, da história ter um monte de coisas que dão para a gente comentar, então eu peço para você seguir exatamente aquilo que está proposto aqui, para você não se perder no meio dessa história, tá? E aí, se você for não ler o texto total, você faz o gancho. Olha, Jesus se encontrou com uma mulher que também não tinha algumas boas referências, mas vamos ver o que aconteceu com essa mulher? Pronto. Então fala, a gente vai estudar. Aí, se você não leu o texto, nós vamos estudar sobre uma mulher conhecida na Bíblia como a mulher samaritana. E vamos ver alguma coisa sobre quem era essa mulher e como ela era. Aí a gente vai abrir a Bíblia em João 4, de 7 a 9, e a gente vai ler os versículos de 7 a 9. Até aí tudo bem, gente? Tem alguém com dúvida? Lê os versículos de 7 a 9, tem uma pergunta, a primeira pergunta. E a primeira pergunta é a seguinte: os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, por que você acha que Jesus se dirigiu àquela mulher? O que isso nos revela do caráter de Jesus nos dias de hoje? Alguém pode me ajudar na resposta? Ele não tem acepção, ele ama a todos, ele veio para todos. Isso. Ele não tem acepção, ele não faz reserva com ninguém. Você pode até ligar isso com a história da pessoa que seu pai falou para não andar. Tá certo? Se o seu pai falou para não andar com fulano de tal, o seu pai colocou ali, de certa maneira, um preconceito para com aquela pessoa, dizendo assim, aquela pessoa não presta. Isso é um preconceito, não ande com ela. Jesus não tinha esse preconceito. Jesus ia e estava com um monte de gente. Algumas pessoas com que Jesus esteve, falam aí para mim. Ninguém lê a Bíblia? Eita, agora falou todo mundo uma vez, vamos lá, por partes. Zaqueu, que era um publicano, que era uma pessoa detestável na sociedade. Quem mais? Mas você falou alguém. Cobradores de impostos. Ah, você falou do Zaqueu. Quem mais? Maria Madalena. Quem que era Maria Madalena? Era uma prostituta. Então Jesus se encontrou com ela. Quem mais? Geizinha. Quem? Jezabel. Jezabel não, Jesus não andou com a Jezabel. É o contrário. Ou Elias que andou com a Jezabel. O ladrão da cruz, Jesus esteve com ele. O leproso, que era alguém que também era deixado de lado na sociedade, Jesus esteve com ele. O endemoniado, que também era uma pessoa mal vista. Estão vendo? Olha, Jesus esteve com todo mundo. Essa é a resposta, porque ele não faz diferença, ok? Aplicação. E Jesus também está aqui hoje, na sua casa, porque ele não se importa com o problema que você está vivendo, com o momento que você está vivendo, com a situação que ele está vivendo. Ele está interessado em cuidar de você. Ponto. Fechamos a primeira pergunta. Tranquilo? Muito bem. Aí você vai dizer, mas vamos ver o que mais essa história conta dessa mulher. Aí ele pede para ler os versículos 10 ao versículo 12, tá? Esses versículos vão dizer sobre um tal de dom de Deus, tá? E que ele está pedindo uma água, ok? A pergunta aqui está enorme, tá? O último parágrafo da pergunta diz assim:
último não, o penúltimo. A mulher estava ouvindo Jesus, mas olhando para o poço de onde precisava tirar água para a sua sobrevivência. O que isso nos ensina nos dias de hoje com relação à forma como nós nos relacionamos com Deus e Ele conosco? Vamos tentar entender essa pergunta, porque ela é importante. A mulher estava ali no contexto olhando a água, porque a água era necessário para ela viver, e não conseguia enxergar em Jesus a necessidade para ele viver. Deu para entender agora? Então a pergunta é a seguinte: como nós nos relacionamos com Deus diante disso? Será que nós somos mais parecidos com a mulher ou mais parecidos com essa necessidade que a gente tem de estar tendo um relacionamento com Deus? Vamos melhorar essa pergunta? Vamos melhorar essa pergunta. Como é que você se relaciona com Deus? Como é que você se vê diante de Deus? Você se vê pela forma como a mulher via ou pela forma como Jesus estava explicando? Deu para melhorar? Melhorou, né? Daí, a melhor coisa para você responder essa pergunta é dizer: olha só, a mulher estava pensando só na água. Ela não estava interessada em nada do que Jesus estava tentando dizer para ela. E Jesus estava interessado em mostrar para ela o quanto ele podia fazer diferença nela. Por isso que ele fala: se você pedisse água viva, eu lhe teria. O versículo lá no começo diz assim: se você se conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele teria lhe dado água viva. A gente pode falar, Jesus estava falando de uma outra água, que não era do poço. Aplicação: como você vê Jesus na sua vida? Será que você está mais interessado em coisas do que em Jesus? Você está interessado mais no dinheiro, no trabalho, naquilo que você está construindo para a sua família? Ou você já parou para entender que Jesus pode te dar tudo isso através de um relacionamento com Ele? Ok? Claro? Está dando para entender? Alguém tem dúvida sobre essa pergunta? Vamos para a próxima. Próximo. Está lá nos versículos 13 e 14. Você leia os versículos e aí a pergunta é a seguinte: Jesus faz uma distinção entre a expectativa daquela mulher e o que ele tinha realmente para oferecer. O que é mais importante do que suprir as necessidades imediatas? O que é mais importante? Segundo os versículos, eu vou ler os versículos. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que é mais importante do que suprir as nossas necessidades imediatas? A vida eterna. Vamos chamar a vida eterna de uma outra coisa, de um relacionamento com Jesus? Mais importante é a gente estar se relacionando com Jesus, ok? Para a gente falar na linguagem deles, ok? E era isso que Jesus estava querendo fazer. Novamente a pergunta: para o que você tem dado mais valor? Para as coisas de Jesus ou para as coisas que você tenta conquistar aqui na terra? Tudo bem? Tranquilo? Próximo. Essa lição ela é grande, tá? Então a gente precisa ir devagar e tentar explicando o máximo que a gente puder explicar.
leia a pergunta e anota lá em cima como é que você pode fazer essa pergunta ficar mais clara para quem está te ouvindo, ok? Eu estou fazendo isso agora de improviso aqui, eu não escrevi nada, tá? Vamos lá. Aí ele pede para ler os versículos de 15 a 18, tá? E aí a pergunta é a seguinte: com o que a mulher samaritana buscava se realizar? Com o que as pessoas de hoje buscam para se realizar? Aqui, o sentido da pergunta está relacionado com as relações que aquela mulher tinha. Ela estava buscando realizar a vida dela nas relações amorosas, ok? E Jesus toca nesse ponto que era muito importante para a vida dessa mulher. Então a pergunta é: com que aquela mulher buscava se realizar? Resposta: com as relações amorosas. E aí a pergunta seguinte é: e você? Como que você busca se realizar na sua vida hoje? Aí a pessoa vai falar: é com o meu trabalho, é com a construção da minha casa, é ter filhos, é começar um novo relacionamento. Aí você vai dizer: tudo isso é importante, mas olha o que Jesus está ensinando aqui. O mais importante é se relacionar com Ele. Vocês estão vendo que a mesma resposta já veio em 3 perguntas? Porque a gente está partindo do seguinte princípio nessa lição: que a pessoa já fez a oração da salvação para a vida dela. Então agora a gente está começando a mostrar para ela que ela precisa não só fazer a oração de salvação, mas ela precisa se importar com aquilo que Jesus tem para ensinar para ela. Tudo bem? Muito bem. Agora, a quinta pergunta. A quinta pergunta está lá nos versículos 25 e 26. Os versículos 25 e 26 dizem assim, ó: eu sei que o Messias está para vir, e quando ele vier explicará tudo para nós. E então Jesus declarou: eu sou o Messias. Quando Jesus faz ou mostra que conhecia a vida daquela mulher, adivinhando que ela já tinha 5 pessoas e agora estava com uma 6ª pessoa, aquela mulher enxerga em Jesus uma pessoa especial. Por isso que ela diz que eu sei que virá o Messias. Ela dá a entender para Jesus a possibilidade dela crer que Jesus era o Messias. E Jesus pega o gancho nisso e diz: eu realmente sou o Messias. E aí vem a pergunta: você vê Jesus, e como isso afeta o seu relacionamento com Ele? Como você vê Jesus e como isso afeta o seu relacionamento com Ele? E aí a pessoa vai dizer: eu vejo Jesus como Deus. E aí é hora de você começar a fazer outras perguntas. Você vê Ele como Deus, mas como que isso acontece no seu dia a dia? Talvez a pessoa vai falar assim: se eu preciso de alguma coisa, eu peço para Ele. E aí a pergunta deve ser: e se você não precisa de nada? Ou será que você não precisa de nada? A intenção de Jesus era mostrar para aquela mulher que ela precisava de Jesus para tudo. Na verdade, nós precisamos de Jesus para tudo. E aí você vai discorrer um pouco sobre isso. Você pode até dizer sobre você: o dia que eu comecei a considerar Jesus na minha vida para tudo, a minha vida deu uma mudança. Por isso é importante que você considere Jesus para tudo. Por isso que a gente está aqui hoje. Porque quando nós conversamos, você me disse que a sua casa precisava de Jesus, porque
tinha desesperança em relação ao seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo. Se a gente considerar Jesus, essas coisas podem mudar. Tá vendo como a gente vai linkando e vai unindo as coisas? Você tem que ter essa jogada aí. Última pergunta, está lá nos versículos 28, 29, 39 a 42. Esses versículos, você pode ler com a pessoa, vão falar que a mulher deixou o cântaro, foi para a cidade, ok? E foi batendo de porta em porta, dizendo que tinha um homem especial lá no tanque, que era para eles crerem, porque ele era o Messias, tá? E aí, a lição diz o seguinte: aquela mulher deixou o cântaro de lado, ou seja, essa atitude foi que ela considerava que a água não era tão importante na vida dela. Tinham outras coisas mais importantes, e uma delas era Jesus, a presença de Jesus na vida dela, a forma como Jesus abençoou a vida dela. E aí você está encerrando a lição, e aí você vai dizer para ela: eu também queria que você passasse a considerar Jesus como alguém mais importante na sua vida, e eu queria orar com você. Você gostaria de fazer isso? E aí a pessoa vai dizer sim, ou ela vai dizer não, Jesus não é tão importante assim. E se ela disser não, como é que você vai fazer? Você vai dizer: tudo bem, eu não estou aqui obrigando você a nada, eu só estou aqui compartilhando o meu ponto de vista, mas mesmo assim eu posso orar por você? E aí você ora com a pessoa, tem a oração escrita aqui, você lê a oração e pede para a pessoa repetir, e depois você faz uma oração sua, ok? Terminando esta lição, você fala assim: olha, domingo que vem a gente vai ter um momento especial lá na igreja, porque como a sua casa tinham outras casas, e a gente vai fazer um momento de gratidão a Deus por Jesus ter entrado na sua casa e na de outros, e a gente queria te convidar para estar lá com a gente. Você topa aí? Aí ele vai falar assim: ah, não sei, eu moro muito longe, tem que tomar ônibus. Não, eu venho te buscar de carro. Tá? O seu vai ser assim, né? Então, não, eu venho te pegar e venho te levar embora de volta, tá? Então, se a pessoa disser: não, eu vou, aí você diz o seguinte: então eu vou passar aqui. Vá buscar a pessoa, não deixe a pessoa vir aqui sozinha, vá lá buscá-la e traga para o culto e leve de volta, independente do que acontecer. Busque a pessoa, porque às vezes a gente fala assim: ah, então tá, então eu te vejo lá na igreja. Não vai dar certo isso, porque o diabo, você pensa que ele está feliz? Ele não está feliz, e ele vai fazer de tudo para que essa pessoa não venha à igreja. Quando você diz que você vai buscá-la, ela já sabe que o compromisso é realmente um compromisso maior, e aí você vai lá, busca essa pessoa, traz ela aqui. Talvez, e eu tenho certeza e creio em Deus que não vai ter lugar para todo mundo, mas pelo menos você vai botar essa pessoa aqui dentro, vai deixar ela aqui. Se você conseguir sentar do lado dela, vai ser joia, vai apresentando para as pessoas, vai mostrando a sua igreja, vai mostrando como as coisas vão acontecendo aqui, e o resto o Espírito Santo faz, porque diz a palavra que Ele é que nos convence do pecado e do juízo. Dúvidas, gente? Essa lição é a mais chatinha, porque ela é grande, o texto é grande. Então eu acho que seria bom você ler essa lição umas 3 vezes, pelo menos, antes de você ir, ver como você vai colocar as perguntas. E se você tiver dificuldade, vem me procurar, que a gente vai ajudar você a fazer isso da melhor maneira possível, ok?
Não é pouco. Ó, eu falei em 25 minutos com vocês. Então, se vocês acham, lembra que eu falei para vocês, se vocês acham que você vai gastar muito tempo, treine. Põe o relógio, vai em frente ao espelho e treina. Tá? Eu aprendi a pregar fazendo isso, pregando para mim em frente ao espelho, treinando, controlando o horário e deixando as coisas fluir. Vocês não podem passar de 1 hora, tá? Essa lição eu acho que em 40 minutos dá para dar tranquilo, tá? Sejam objetivos, tá? Se a pessoa demonstrar muito interesse, e às vezes isso acontece, aí você usa da liberdade, mas diz assim, ó, nós temos 1 hora só, a gente está em tal lugar, a gente pode continuar mais devagar assim e passar da 1 hora, ou você quer terminar em 1 hora? Tá? Dê essa opção para a pessoa, tá? Não ultrapasse para você não ser entrão dentro da casa das pessoas, inconveniente. Indesejável, porque a gente quer voltar lá de novo. Tudo bem, gente? Outra coisa que pode acontecer, alguém fazer uma pergunta, você está falando lá e faz uma pergunta que você não sabe responder. O que você vai fazer? Isso, vai dizer assim, olha, eu não sei te responder isso, é uma ótima pergunta, eu vou pesquisar sobre isso com o meu pastor e eu prometo para você que na próxima semana eu trago a resposta. Mas vamos continuar aqui. Não existe nenhum problema em fazer isso, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Ok? Tranquilo, gente? Muito bem. Se o assunto for muito assim, que não dê para você responder, a gente marca 1 hora comigo aqui, eu respondo com ela, eu vou lá na casa da pessoa. Ok? Beleza? Muito bem. Então vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar. Venham à noite com toda a alegria no seu coração. Nós vamos iniciar a campanha. Cheguem no horário. A gente tem começado as nossas celebrações, a igreja está vazia. Você fica assistindo o jogo lá e chega atrasado aqui na igreja. Para com isso. Tá? Venha mais cedo, chegue aqui. O pessoal de hoje, do jogo de hoje, vai chegar na hora, porque sabe que o time ganha mesmo, então não tem crise, né? É o pessoal que vive com a corda no pescoço aí que é problema, né? O de hoje é tranquilo. Então chegue na hora, 18h30, vamos estar aqui prontos. Você precisa vir aqui hoje, porque você precisa levar o presentinho que você vai dar durante essa semana, vai ser distribuído aqui. As devocionais, se você for comprar R$5, você precisa dar o seu nome, que nós vamos fazer por encomenda, ok? Essa daqui, senão ela vai aparecer para você digitalmente, todos os dias, aí fica a teu critério. É que muita gente escreveu, então aqui tem o livro, tem o nome de todo mundo que escreveu. Isso aqui vai ser registrado, tá? Para ninguém roubar a ideia nossa. Tá tudo certinho como se fosse um livro. A única coisa é que a gente não fez aquela edição mais caprichada em gráfica, tá? Mas tá tudo certinho aqui, tem a devocional e o nome de cada pessoa que fez a devocional. Quando você lê durante a semana, se sentir tocado, encoraje essa pessoa, vai lá e fala, olha, eu li a sua devocional essa semana, ela falou tanto pro meu coração, muito obrigado pelo que você fez. Incentive uns aos outros para que a gente possa chegar onde precisamos chegar. Irmãos, eu estou aqui com meu coração assim, com muito júbilo. Hoje eu não estou nos meus melhores dias aí, eu não passei muito bem de sexta-feira para cá, mas eu estou com meu coração assim muito, é uma ansiedade boa de ver o que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que muitas almas se renderão aos pés de Jesus. Eu sei que você que tem estado assim mais presente também tem vivido isso. A gente precisa contagiar isso com outros que estão ao nosso redor. Se você ainda não arrumou casa, hoje ainda dá para você arrumar casa. Vai visitar uma pessoa, conversa com ela, traz essa casa à noite, não tem problema. Ainda dá para começar essa semana.
Então, faça isso. Passe o seu dia em oração, consagre sua vida ao Senhor. Deus vai fazer grandes coisas no meio de nós. Amém? Então vamos orar para encerrar nossa celebração. Deus, obrigado pelo dia. Obrigado por esses momentos aqui que a gente aprende a Tua Palavra. Obrigado por tudo, Senhor, está acontecendo da melhor maneira. E prepara-nos, Senhor, para esta noite. Que seja uma noite de transbordar do poder do Espírito Santo. E que nós possamos sair daqui, Senhor, realmente completos com a Tua presença, para sermos testemunha para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Salva vidas, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.